Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, sejamos mais uma vez todos bem-vindos a esta nossa oportunidade semanal de meditar o Evangelho que a liturgia nos apresenta no domingo, dia do Senhor, dia de dedicarmos a Ele também o nosso tempo, o nosso coração, de renovarmos as nossas forças para viver essa semana de cara a essa realidade que o Senhor também nos pede, os desafios que temos de enfrentar, acompanhados pela graça do Senhor, sustentados pelo seu amor. Hoje nós já celebramos o 18º domingo do tempo comum e o Evangelho da liturgia deste domingo é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Caríssimos irmãos, hoje o Evangelho de São Lucas nos traz uma parábola que pode soar muito atual, especialmente nestes nossos dias. A história deste homem que, diante de uma grande colheita, resolve construir celeiros maiores, derruba os antigos, deseja assim guardar a sua riqueza, pensando: agora sim posso descansar, comer, beber, aproveitar a vida. Mas à noite Deus lhe diz: insensato, ainda hoje pedirão tua alma, e o que preparaste? Para quem será? Para quem vai ficar os teus bens? Essa palavra, caríssimos irmãos, tão simples e direta, nos convida a olhar para dentro de nós e perguntar: o que eu tenho feito com os bens que Deus pôs em minhas mãos, que Deus me concedeu? E aqui falamos não apenas dos bens materiais, mas também dos talentos, do tempo, das oportunidades, dos dons que o Senhor nos concedeu, a todos nós. Certa vez eu ouvia de um sacerdote, que penso seja uma história que nos pode ajudar também a ilustrar a nossa meditação no dia de hoje. Ele dizia que havia levado a Eucaristia, a comunhão, para uma senhora que vivia com muito pouco, quase na miséria. Ele, preocupado, perguntou então aos filhos por que eles permitiam que a mãe vivesse assim, naquele estado, naquelas condições. Ao que eles responderam, espantados: ora, padre, ela tem milhões guardados no banco. E ao perguntar a ela, essa, por sua vez, disse ao sacerdote: é por precaução. Vai que me acontece alguma coisa. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós não pensamos assim também, não é? Talvez não tenhamos milhões nas contas, no banco, talvez não tenhamos grandes imóveis, mas muitas e muitas vezes a nossa vida é pautada precisamente por uma preocupação humana de que tenhamos nós, ao nosso tempo, quando as coisas sucederem, um futuro imaginado e que talvez nunca chegue. Assim, teremos as condições de enfrentar tudo aquilo que nos acometa.
Esse sacerdote contava, sabe o que aconteceu? Quando, de fato, quando realmente aconteceu algo com aquela senhora, quando ela partiu deste mundo, aquele dinheiro virou motivo de discórdia e logo se acabou, pois os filhos o gastaram sem cuidado, porque não conheciam o valor daquele esforço. Às vezes, muito frequentemente, nós fazemos exatamente como esta senhora. Acumulamos, economizamos, guardamos para o futuro e nos esquecemos de viver o presente com confiança em Deus e generosidade com o próximo. Entendam, aqui não está uma reprovação. Há necessidade também de cuidarmos do futuro imediato nosso, da nossa família, daqueles que temos também a obrigação de sustentar, de cuidar. O ponto é viver com essa falta de confiança, pensando que somente as nossas forças, os nossos esforços serão capazes de nos garantir uma vida feliz, uma vida tranquila. Perguntamos, quantas vezes trocamos coisas verdadeiramente importantes por pequenas seguranças? Quantas vezes nós também não dizemos, hoje não vou à missa porque tenho uma reunião, preciso esperar o técnico da internet. Será que alguns minutos ou alguns reais a mais compensam perder a comunhão com Deus? O alimento da nossa alma? Não, meus irmãos. Não há mal em possuir bens. O problema está quando os bens passam a possuir o coração. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, nos disse o Senhor. É triste perceber como as riquezas, que deveriam ser instrumentos para fazer o bem, para ajudar, para aliviar sofrimentos, acabam se tornando correntes que nos prendem, que nos deixam ansiosos, distraídos, distantes do essencial da vida. Como dizia um santo, não é pecado ter posses, mas é perigoso quando eles ocupam o lugar de Deus, quando se tornam o nosso tesouro. São Paulo, em sua sabedoria, também nos aconselha: aspirai às coisas do alto, não as da terra. Penso que aqui poderíamos destacar, portanto, 2 conselhos. Um de São Paulo e outro, talvez, possamos dizer com um coração de quem aprende todos os dias. Primeiro, não deixemos de aspirar aos bens do alto. Aquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz crescer em amor, em serviço, em bondade. Isto é o que permanece. Segundo, aprendemos a morrer de mãos vazias, sem acumular tanto para si, mas com um coração transbordante, porque soube doar, deixar rastros de bondade e partilha pelo caminho. O Papa Bento XVI, comentando este evangelho, certa vez disse: na Bíblia, o homem insensato é aquele que não quer compreender, da experiência das coisas visíveis, que nada dura para sempre, mas tudo passa, tanto a juventude como a força física, quer as comodidades, quer as funções de poder. Por conseguinte, continuava o Papa, fazer depender a própria vida de realidades tão passageiras é insensatez. Por sua vez, o homem que confia no Senhor não tem medo das adversidades da vida, nem sequer da realidade iniludível da morte. É o homem que adquiriu um coração sábio, como os santos. Pois bem, meus irmãos, no fim, quando chegar o nosso dia, aquele dia de nos encontrarmos com o Senhor, o dia que há de chegar para todos nós, Deus não vai nos perguntar quanto acumulamos, mas quanto amamos. Que possamos responder com generosidade e confiança, agora, para um dia recebermos esse abraço amoroso de Deus que nos espera, que nos acolhe. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.